ele é utilizado para o crime organizado lavar dinheiro. Muitas transações dentro do Pix estão hoje em dia sendo feitas exatamente para que exista, né, uma lavagem de dinheiro em facções como o Comando Vermelho, o primeiro Comando da Capital, o terceiro Comando Puro e outras tramóias de pessoas que não estão necessariamente ligadas a facções, mas que são Raul no linguajar das ruas, né? O famoso Raul, estelionatário, que dá os seus pequenos golpes. Só que a pergunta que sempre fica quando vem um vídeo desse do Nicolas é: você está atacando o governo ou você está tentando defender alguém ou alguma coisa? Porque não me parece claro a real intenção dele com esse tipo de vídeo. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o Yasser explicando, né, didaticamente, que todas as medidas tomadas são para impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado e não para taxar as pessoas. Em agosto de 2025, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução Normativa 2278. E no papel ela diz que é para combater crime organizado, lavagem de dinheiro, fraude, e parece lindo, né? Afinal de contas, quem seria contra combater o crime? Mas por detrás desse discurso há um grande problema. No artigo 2º dessa norma, a Receita diz que as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, ou seja, PIX, fintechs, carteiras digitais, passam a obedecer às mesmas regras dos bancos tradicionais, inclusive no envio da chamada e-financeira. Traduzindo, o PIX passa a ser tratado como banco para fins de fiscalização. Nicolas, você passou tempo demais enganando quem não domina os fatos. Mas hoje você encontrou quem entende do assunto e vai expor cada truque do seu discurso. Antes de tudo, é importante contextualizar que essa instrução normativa 2278 surgiu logo após aquela operação Carbono Oculto, em que uma empresa ligada ao PCC, uma fintech, movimentou mais de 50 bilhões de reais. O que os investigadores descobriram? Que muitas facções estavam se utilizando de fintechs para poderem lavar dinheiro. Vou te explicar de forma bem simples. Acontece um estelionato, o cara gera uma chave Pix de uma fintech, manda para a vítima efetua o pagamento, manda para a fintech. E lá na fintech existem os bolsões de pagamentos, ou seja, recebe dinheiro de vários lugares. E aí, como não tem fiscalização, todo o dinheiro se aglutina e aí uma pessoa saca o dinheiro e não tem como ter rastreabilidade, justamente porque essas fintechs, elas não operam junto às normas do Banco Central, da Receita Federal, assim como o banco tradicional. Então, o crime organizado criava várias fintechs e várias contas justamente para poder lavar o dinheiro obtido por meio da fraude, do golpe, do tráfico de drogas. O que a Instrução Normativa 2278 fez? Falou o seguinte, simples, que agora as fintechs que operam com dinheiro, elas têm que seguir as mesmas normas dos bancos tradicionais, é só isso, entendeu? Porque existe essa lacuna e agora, com a instrução normativa, essas fintechs elas terão a obrigação de seguir as normas que todos os outros bancos estão sujeitos. Isso não cria imposto, não cria vigilância sobre PIX. A única coisa que acontece é desmonta o banco paralelo do PCC. Simples, fácil, didático, porém é preciso vender narrativas, criar o pânico na sociedade e se basear em mentiras para desesperar a população e aí, quem sabe, atrair eleitores para a extrema-direita nesta eleição. Se os bancos já seguiam essas regras, por que fintechs não podem seguir as mesmas regras? Por que as fintechs não podem ser monitoradas nas transações em Pix acima de 5 mil reais? Eu vi cada post absurdo, Calejão, que eu não vou trazer o nome nem a arroba das pessoas, porque elas querem exposição, né? Claro, Mas claro. eu posso repetir o que a pessoa disse e tranquilamente. Aí teve um que tá vendo? Vocês ficam aí falando que na verdade é para pegar o crime organizado, mas e se eu vender o meu PlayStation 5 na OLX? Aí o governo vai saber e eu vou ser taxado. Mano, não, né? Para começo de conversa, não. E segundo, o cara não percebe que esse é um discurso, além de retardado, burro pra caralho, é um discurso bem fracassado, mano. O cara assim, tipo, não, eu sou capitalista aqui, defendo o modelo capitalista, sou de direito e tal, e tá lá com medo de eventualmente fazer um rolo na OLX, pá, você tá chato, pô, me fudi aí, hein, mano. Vendi aqui a máquina de datilografar na OLX. Pô, velho, assim, tome tenência na vida, né, para começo de conversa. Antes de espalhar as fake news, perceba também o tanto de ridículo que você não tá passando ao criar
esse cenário fantasioso, né? Esse cenário que não condiz com a realidade. Exato. Ótimo ponto, Helder. Mas veja, à luz do que seria a moralidade de quem exerce uma função pública, o cidadão não tem a obrigação de não ser estúpido. O cidadão não tem a obrigação de não ser estúpido. Entende? O Nicolas Ferreira, enquanto parlamentar, tem a obrigação de falar a verdade. Essa é a questão. Então, assim, o teu ponto é ótimo, porque puta que pariu, meu irmão. Você acha que realmente alguém vai estar preocupado como um fudido que nem você, que tá fazendo uma treta aí de games, sei lá o caralho que for, ou de coisa, cara, é um rolo qualquer aí, entendeu? Não é isso, brother, não é, definitivamente, não é isso. E tem um outro ponto, eu também vi um jornalista aí do Metrópolis, um dos caras mais feios que existe no país, ele falando, mas eu quero saber como é que o pedreiro, o cabeleireiro e a manicure vai ser tratada num rolo como esse. Vamos lá, cara. O cabeleireiro, a manicure e o pedreiro ganham mais que um jornalista do Metrópolis hoje em dia. Se o cara estiver trabalhando direitinho, muitas vezes ele ganha mais que um jornalista de redação. Se já foi jornalista de redação, você tá ligado que a gente ganha uma merreca. Ganha uma merda, cara. Ganha pouco pra caralho. Pedreiro, mano, tá andando por aí de carro zero, de caminhonetezinha. Se o cara trampa direitinho, o cara tá bem na vida, velho. Tem muito cabeleireiro e manicure que também. E outra, a pessoa que tá prestando um serviço, ela é vista com esse olhar de desumanização. Esse cara é um pobrezinho, coitado, um merda, não entende nada, um burrão. Não, velho. Porra, tem muita gente que tá empreendendo e empreendendo legal dentro dessas áreas. E se a pessoa tá empreendendo legal dentro dessas áreas, meu brother, ela já tá vai mudar nada. Ela já tá pagando ou o Carnê Leão, ou ela tá pagando a DARF, tá? Dependendo do tamanho do negócio, ela já tá pagando. Porque ninguém vai no cabeleireiro e paga com a nota de 50, de 20 conto no cabeleireiro. Ninguém paga o pedreiro com dinheiro vivo, cara. Quer dizer, deve pagar lá em Rio das Pedras e tal. Tô falando de pessoa normal, mano. Gente que não tá envolvido em rolo. Você entendeu? Os caras querem criar um espantalho que não existe, Calejon. Pô, eu pago meu pedreiro no Pix. Todo mês eu pago meu pedreiro no Pix. Ele me emite nota, acabou. Fechou. Óbvio. O cara não tem por que se preocupar, eu também não tenho por que me preocupar. Entendeu? E essas transações que eu fiz muitas vezes com o meu pedreiro excedem 5 mil reais. Só que não tem assim, opa, 5 mil reais chegou aqui, ó, a Receita Federal na tua casa, velho. Não é assim. Não é assim. Esse rastreio, ele geralmente ele é feito em cima de transações suspeitas. Isso óbvio, é foda. E para um certo tipo de volume, de natureza, de atividade. Assim, Helder, o problema aí é que você tem um parlamentar que tem muita ressonância, que está viciado em utilizar a desinformação, o ódio, a transfobia, etc., como plataforma política. É uma cascata, né? Começa com isso daí e acaba gritando para transexual não usar um banheiro. Isso. Agora, por que ele não usaria esses métodos se isso viraliza para um caraca, gera um engajamento monstruoso e, no limite, não implica nenhum tipo de consequência mais séria? Por que ele não usaria? Qual é o estímulo que ele tem para não usar, considerando que ele é um mau caráter de carteirinha, um fudido da cabeça, tá? Então é isso que eu tô te dizendo. Porque se não fosse o caso, é óbvio que não precisaria sequer nenhuma norma, nenhuma determinação. O cara não faria porque eu não posso mentir. Eu não posso pegar o microfone e chegar aqui para vocês e mentir. Tá, César, mas isso não significa que eventualmente você erre? Sim, isso é outra coisa. Errar é uma coisa. É a mesma coisa que fazem os economistas liberais. Eles não erram, Helder. Os caras utilizam a mentira como método para tentar manipular a configuração do mercado. Isso é outra coisa. Mas se você usa a mentira como método, você não pode alegar erro. Você tem isso como prática determinada. É isso que esse canalha faz, velho. E ele é um político que tem muita ressonância, não tem como negar isso. Ou ele vai começar a ser sancionado, vou dizer, mas deputado, o senhor mentiu aqui. De novo, de forma reiterada. Existe um momento em que tem que ter consequência, Helder. Tem que perder o cargo, tem que ser processado no limite na seara judicial, porque o estrago que ele faz
cada vez. E assim, não é só contra o governo Lula, é isso que é importante que se entenda. É contra o povo brasileiro. O que o Nicolas faz é jogar o povo brasileiro embaixo do busão para tentar atacar a popularidade do governo Lula. E Helder, que barato louco, hein, cara? O cara, toda vez que vem medida no sentido de avançar para o andar de cima, ou aparece o Nicolas. O Nicolas parece o defensor dos pilantrinhas, sabe? Toda vez que a coisa tenta avançar, aparece o Nicolas Ferreira lá, vestido de paninho sóbrio, o cenário merda dele. Puta que pariu, ele passa um recibo forte também, sabe, velho? Passa um recibo. E uma hora vão descobrir isso daí, gente, assim, é claro, velho, é claríssimo, é mais claro que o Hermeto Pascoal. Vão descobrir em algum momento ali vínculos do Nicolas com alguma fintech, com algum rolo do tipo, e aí vão entender o porquê que ele estava saindo em defesa apaixonada sobre o tema, tá? Isso vai acontecer, é inevitável, porque sempre o rio corre para o mar na política brasileira. Não tem como ser diferente, não é um cara de... ele não é um cara ilibado, sabe? Ele não é um cara honesto, não é, velho. Não tem, porra, no bolsonarismo não tem esse cara, não existe, porque se o cara for, ele não é bolsonarista, se ele for, Exato, mano, honesto, exato. ele não é bolsonarista, começa por aí a história, tá? E o vice-líder do governo na Câmara, o Rogério Correia, do PT de Minas, formalizou um pedido à AGU para que seja aberta investigação contra o Nicolas por suposta desinformação veiculada nas redes. Na manifestação, Correia argumenta que o conteúdo compartilhado pelo deputado conteria informações falsas e teria potencial para abalar a confiança nas instituições públicas. Além da ação junto à AGU, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou uma representação ao Ministério Público Federal contra Nicolas. Hilton alegou que o vídeo gera confusão técnica ao público ao abordar a interpretação de novas normas ligadas ao sistema de pagamentos instantâneos. Bom, né, a representação está feita. Se isso vai levar a algum lugar, a gente já não sabe, geralmente não. Mas, de fato, por se sentir muito à vontade no papel de espalha-bosta nacional, é que o Nicolas não vai parar. Vai continuar e vai ser o ano inteiro dessa maneira. Não vai parar. Salve, salve, galãs e galôs. Mais um ano chegou ao fim e eu sei que talvez 2025 pode não ter sido da forma que você esperava. E agora em 2026 pode ser diferente se você fizer algo diferente. E vai te ajudar principalmente se você usar esse novo sistema de renda extra aqui na internet, que muita gente começou a usar agora e está virando o jogo rapidamente. Um novo sistema que está ajudando pessoas comuns a conseguirem uma renda extra na internet. É algo tão simples quanto usar o WhatsApp. Qualquer pessoa consegue. Este print aqui do lado é do Guilherme, que topou experimentar. Nos primeiros 7 dias, depois de ativar o sistema automático, o Guilherme conseguiu fazer R$ 1.818, o que dá para salvar no final do mês. O Gustavo fez mais de R$ 5.000 dentro de um mês. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não, você vai conquistar sua renda de verdade através da internet, apenas ativando esse sistema que eu vou te mostrar lá no WhatsApp agora. Você viu que não é para te deixar milionário, é para te dar uma força com as contas básicas do mês e sobrar um trocado interessante. E pode ficar bem tranquilo, porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Só que, para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo no WhatsApp. Lá eu vou te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue usando o sistema ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.